Estamos de volta. Ficamos aí um tempinho, sem o nosso encontro, e hoje nós voltamos para falar sobre o sacramento da Eucaristia. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós paramos no nosso último encontro, no parágrafo 1366, né, seguindo aí o catecismo com as suas informações, falando sobre a Eucaristia como memorial. E o que é que nós enfatizamos no finalzinho do nosso último encontro, quando ele diz que a Eucaristia, um sacrifício, porque representa, né, torna presente. Nós, né, somos veementes. A Eucaristia representa no sentido de tornar presente novamente aquela ação instituída por Jesus na Quinta-feira Santa. Não uma representação teatral, né, uma simulação. Não é. Ainda recentemente, na celebração de Corpus Christi, o Padre Felipe tomou essa palavra novamente e frisou. Não é uma representação, não é um simulacro, não é uma simulação, tá certo? Então, seguindo, parágrafo 1367 fala o seguinte, que o sacrifício de Cristo, o sacrifício lá no Calvário, o sacrifício da paixão de Jesus e o sacrifício da Eucaristia são um único e mesmo sacrifício. Então, o que acontece no presbitério, o que acontece sobre o altar é a mesma, né? É o mesmo fato, a mesma coisa que aconteceu na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira. O momento da instituição da Eucaristia de forma incruenta lá no cenáculo e depois da madrugada de quinta para sexta, o sacrifício cruento, né? O sacrifício com derramamento de sangue de Jesus. Então, o que acontece no altar é o sacrifício incruento. Jesus está ali presente, né, para tornar, né, para atualizar o seu sacrifício. Então, no parágrafo 1368, diz também que a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, ele é também o sacrifício da Igreja, que Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, né, os membros, e que nós também tomamos parte nesse sacrifício com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, com as nossas orações, com as nossas oferendas e tudo mais. Então, o sacrifício é único, é o mesmo. E se Cristo se entregou, né, totalmente naquele sacrifício, hoje a Igreja, através do sacramento da Eucaristia, nos envolve, nos acolhe também nesse sacrifício. Uma outra coisa também que fala, né, o Catecismo, no parágrafo 1369, ele diz o seguinte, isso aqui é muito importante, ele diz assim, a Igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. O encarregado do ministério de Pedro na Igreja, que é o Santo Padre, o Papa Francisco, atualmente, está associado a cada celebração da Eucaristia em que ele é mencionado. Observe que na oração eucarística existe um momento em que o presidente da celebração, rezando a oração eucarística, ele convoca a Assembleia a rezar pelo Santo Padre, o Papa, pelo nosso bispo, né, diocesano, no nosso caso, da capelania militar, o Dom Fernando. Por quê? Porque a Eucaristia, né, ela é presidida, a realização do ato sacrificial, né, de Cristo na Eucaristia, ela é presidida, né, pelo Santo Padre, o Papa, o Sumo Pontífice, com a assistência dos bispos, né, eleitos e consagrados pela Igreja, através dos presbíteros, com a assistência dos diáconos. Né? Então,
esse parágrafo 1369 retrata a legalidade da igreja. Por isso que no finalzinho da página, aí da página 377, diz assim, que se considere legítima só esta Eucaristia que se faz sobre a presidência do bispo ou daquele a quem o bispo encarregou. Então, a Eucaristia não pode ser celebrada à revelia, né? O presbítero, o sacerdote que preside a celebração eucarística, ele tem que necessariamente estar vinculado, né, a um bispo, e esse bispo vinculado ao Santo Padre, o Papa. Somente assim a Eucaristia é legítima, somente assim ela é válida, tá certo? Seguindo, parágrafo 1370 diz assim, que unida à oferenda de Cristo, não estão somente os membros que estão na terra. Aqui vai entrar em questão algo que nós já estudamos anteriormente sobre a comunhão dos santos, onde nós retratamos a igreja nas suas três dimensões. A igreja triunfante, daqueles que já estão no céu, aqueles que já estão na visão beatífica de Deus, a igreja padecente, aqueles que estão no purgatório, aqueles que ainda que morreram, mas não alcançaram a plenitude da graça, e a igreja militante, que somos nós, que estamos, né? Militante significa lutador, né? Então, nós estamos aqui lutando pela nossa santificação. E todos nós, né? Os vivos, os mortos do purgatório e aqueles que já alcançaram a plenitude da graça, a santidade, estão unidos na Eucaristia. Isso é perceptível na oração eucarística, onde se reza, né, pelos vivos e pelos mortos, pelas almas, né, aquilo que eu sempre digo, toda Santa Missa se reza pelas almas. Então, eu sempre falo disso aí, eu sempre dou uma beliscadinha, né, eu digo assim, essas pessoas falam, as almas esquecidas do purgatório. Não existe alma esquecida no purgatório, porque a cada missa que se celebra, existe um momento de oração por elas, tá certo? Então, parágrafo 1370 e o 1371 fala justamente dessa composição da igreja. A igreja militante, padecente e triunfante. E todos esses elementos, cada um na sua condição, todos eles estão participantes da celebração, né? E cada um com as suas condições devidamente capacitados para usufruir da graça que resulta da celebração eucarística, tá certo? Página seguinte, parágrafo 1373, quando se fala sobre a presença. Então nós falamos primeiramente a Eucaristia como uma ação de graças, depois nós falamos a Eucaristia como memorial, né? A Eucaristia que é um único e mesmo sacrifício, e agora falando sobre algo que é realmente, né, importantíssimo, a presença real, a presença verdadeira de Jesus na Eucaristia, a tal ponto de que a Igreja, né, na sua doutrina, estabelece que quem não acredita na presença real da Eucaristia está em pecado gravíssimo, tá certo? Então ele diz assim, que Cristo é aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e intercede por nós, está presente de múltiplas maneiras na sua igreja. De que maneiras? Na palavra, na oração, né? No encontro de duas ou mais, né? De dois ou mais fiéis, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou presente no meio de vós. Também, né, nos seus sacramentos, em cada um dos 7 sacramentos, Jesus está presente, até mesmo porque foi ele que instituiu ou mandou instituir. Mas Jesus está, sobretudo, está aí destacado em itálico, presente nas espécies eucarísticas. O pão
e o vinho, que se transformam em corpo e sangue, por isso, né, a presença real. Olha agora esse parágrafo 1374, como ele fala legal. Ele diz assim: o modo da presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único em relação aos demais sacramentos, onde Jesus também está presente nos sacramentos. Mas ele, né, na Eucaristia, ele está de modo particular, diferenciado. Então ele diz assim, essa presença, né, de maneira especial, eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos. Né? Então, essa presença diferenciada de Cristo na Eucaristia eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos. Aí vocês vão dizer assim, lá no começo do nosso estudo, o senhor falou que não existe um sacramento mais importante do que o outro. Isso aqui está contradizendo? Não. Nós falamos que não existe sacramento mais importante do que o outro, porque cada um tem a sua importância no determinado momento da vida do cristão. É aquilo que nós falamos. Uma criança não tem necessidade do sacramento do matrimônio, até mesmo porque ele não pode contrair matrimônio. Né? Então, cada um no seu tempo, cada um na sua condição, tem a sua oportunidade. Então, aqui significa de que é uma diferenciação, né? É algo que realmente faz da Eucaristia um sacramento mais elaborado, mais procurado, mais visado e assim por diante. Então ele diz assim, eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Né? Essas 4 palavrinhas, corpo, sangue, alma e divindade, que caracterizam a presença, né, verdadeira de Jesus na Eucaristia, isso foi proposto no Concílio de Trento, no século XVI. O concílio aconteceu entre o ano 1545 e 1563, como resposta à bagunça, né, à desordem estabelecida por Martinho Lutero e seus seguidores com relação a vários elementos, né, a vários fundamentos da nossa fé cristã católica. E uma delas, sem dúvida, né, foi a Eucaristia. E lá, naquela ocasião, quando os seguidores, né, do luteranismo começaram a pregar que a Eucaristia não é o corpo de Cristo, falando exatamente o contrário a tudo aquilo que nós falamos até agora no encontro de hoje. Né? Que a Eucaristia é uma simulação, uma representação, uma encenação, aquela coisa toda. A Igreja, no Concílio de Trento, né, ao definir a sua conclusão, estabeleceu como pecado mortal não aceitar a Eucaristia como corpo, como verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade. Por isso que nós rezamos, né? Que nós cremos no corpo, no sangue, na alma, a divindade. A gente reza no texto da misericórdia, né? Eterno Pai, nós vos oferecemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho. Então, né, essa presença, né, verdadeira, diferenciada, ela é real, né? Por isso, ele diz assim, finalizando o parágrafo 1374, ele diz que esta presença chama-se real, não por exclusão. Ou seja, ao se dizer que a presença de Cristo na Eucaristia é uma presença real, não significa dizer que na confissão não haja a presença de Cristo. Não quer dizer que na celebração do sacramento do matrimônio não há a presença de Cristo. Há a presença de Cristo em cada um dos seus sacramentos. Mas no sacramento da Eucaristia, na Eucaristia, ele, né, se faz presente de maneira diferenciada, e aí ele diz o seguinte, né, que esta presença de Cristo chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia. Olha uma palavra aí, né, chique.
O que significa antonomasia? Antonomasia significa substituir o nome, né, para identificar uma determinada coisa. Então, quando você olha um quadro e fala assim, nossa, esse é um Rembrandt. Né? Porque é um quadro com as características, as virtudes, as qualidades, né, daquele pintor. Você olha o quadro, lembra do pintor. Você escuta, né, escuta uma música e você identifica o autor, o compositor. Existe, né, umas características. Então isso acontece com a Eucaristia. E, de fato, quando a gente vê a hóstia consagrada, o sentimento de identidade com Cristo é muito, 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 muito maior do que quando a gente está no processo de confissão, onde Cristo está ali presente, mas a gente não tem essa percepção, né? A gente olha a Eucaristia, a primeira coisa que vem na mente da gente, né? Jesus Eucarístico. Né? Então, é isso que o Catecismo quer trazer para nós. Para a gente já ir finalizando, né? E é pela conversão, né, do pão e do vinho que se torna presente Cristo nesse sacramento. Tá certo? E aí, parágrafo 1376, diz que o Concílio de Trento, século XVI, acabei de mencionar, declara, né, por ter Cristo nosso Redentor dito que aquilo que ele oferecia sobre a espécie do pão e do vinho era o seu corpo, discurso do pão da vida, capítulo 6 do Evangelho de João, leia lá que Jesus vai falar textualmente, claramente, firmemente. Quem come a minha carne, né, vive eternamente. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, o concílio declara novamente, pela consagração do pão e do vinho, que opera-se a mudança da substância do pão na substância do corpo e na substância do vinho na substância do sangue. Isso é o significado de uma palavrinha que a gente ouve sempre, né? A transubstanciação. A transubstanciação significa dizer o seguinte, que antes da consagração e depois da consagração, a matéria do pão continua inalterada, mas a sua substância já não é a mesma, né? Assim, você vê o pão, mas ali já não é mais somente o pão, ali é o corpo de Cristo verdadeiramente. Você vê o vinho continua com o odor, com o sabor, com o aroma, com o buquê, né? Mas já não é mais, é o sangue, né? Então, isso significa a transubstanciação, tá certo? Para a gente finalizar, a questão quanto tempo dura a presença de Cristo na hóstia consagrada? Diz aqui o Catecismo que a presença eucarística começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistem as espécies eucarísticas. Ou seja, esse pão consagrado, né, vai cair no nosso aparelho digestivo e através, né, das enzimas e de todo o processo, ele vai ser digerido. Então, enquanto ele não for devidamente, né, processado e eliminado, ele, né, a hóstia, Jesus Eucarístico está em nós. É isso que diz o Catecismo. A presença eucarística começa no momento da consagração e dura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas dentro do nosso organismo, atacadas, né, assim, trabalhadas no aparelho digestivo. Amém? Vamos parar por aqui. Próximo encontro a gente finaliza, se Deus quiser, o sacramento da Eucaristia. A gente dá continuidade aos nossos estudos. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.